Olá, meu nome é Tayana, eu sou pesquisadora do LEPED, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão. Semana passada eu estava aqui com vocês, falando sobre o conceito de altas habilidades, superdotação, as teorias adotadas pelo Ministério da Educação, a teoria dos três anéis de Renzulli e algumas características que podemos identificar esses alunos com altas habilidades de superdotação. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Ele foi feito com muito carinho para você. E hoje eu vim aqui para dar continuidade a esses diálogos inclusivos, falando um pouco sobre as teorias das inteligências múltiplas de Gardner e como vocês, pais, podem ajudar seus filhos em casa, enfrentando esse período de pandemia, com atividades que podem identificar essas características de altas habilidades de superdotação. E aqui nós vamos sugerir algumas atividades, jogos, filmes, para estar estimulando o desenvolvimento de seus filhos. Então, antes de darmos início a algumas sugestões de atividades para trabalhar com essas crianças que apresentam essas características, informamos para você que seu filho, que sua filha pode ser atendido nos núcleos de atividades de altas habilidades de superdotação, que são os NAAs. Os NAAs, eles foram implantados no Brasil em 2006, em todas as unidades federativas do Brasil, pelo Ministério da Educação, o qual se propôs que todos os NAAs tivessem a mesma denominação e utilizassem o mesmo logotipo. Por isso vocês veem a logo azul e amarela simbolizando todos os NAAs do Brasil. Os NAAs, eles têm uma estrutura proposta para o serviço que é oferecer as 3 unidades de atendimento. Unidade de atendimento ao professor, unidade de atendimento ao aluno e unidade de atendimento à família. Então, você que começou a perceber nesse período de pandemia, esse período que você está mais próximo do seu filho em casa, está acompanhando as atividades remotas, então, se você percebeu alguma dessas características que nós falamos no vídeo passado e que vamos também estar reforçando nesse vídeo, você pode estar procurando a Secretaria de Estado da Educação do seu estado para saber como funciona esse núcleo, para que você possa estar verificando com os profissionais desse centro, desse núcleo, para que seu filho possa ser atendido, para que ele possa estar desenvolvendo, para que ele possa estar entrando no programa de atendimento a altas habilidades de superdotação, desenvolvendo atividade de enriquecimento curricular. Então, portanto, procure cada unidade de seu estado para verificar essas questões que eu acabei de falar para vocês. As atividades que serão propostas nesse vídeo não obedecerão uma idade cronológica, visto que observamos que crianças com indicativos de altas habilidades superdotação, eles apresentam uma característica marcante, que é o comportamento assíncrono. O que é esse comportamento assíncrono? É o desempenho que o aluno ele desenvolve um desempenho alto numa área e um baixo desempenho em outra área. Nós temos casos de alunos com alto desempenho cognitivo, porém tem um baixo desenvolvimento socioemocional, próprio da idade do aluno. Por isso, é importante atentar para essas questões e entender não somente de altas habilidades, mas também de desenvolvimento humano. E uma outra coisa muito importante é perceber a história familiar dos pais, os sentimentos, as crenças, os valores, que vão influenciar o modo como a família concebe as altas habilidades de superdotação e, por consequência, vão saber como lidar com filhos superdotados. E essa organização familiar, no decorrer desse processo, ela sofre mudanças significativas, como a dedicação dos familiares às necessidades do aluno, a disponibilidade da família em investimentos financeiros, sociais, educacionais e profissionais. Então, frente a tantas essas inseguranças,
mudanças na rotina, necessidades, dificuldades que são vivenciadas pela família. Surge essa oferta desse serviço de qualidade que é oferecido pelos NAAS e que eles apoiam e orientam as famílias, a criança, e com certeza é de grande valia esse suporte. A gente tem que considerar que o NAAS, ele não só atende o aluno, mas atende a família, dá apoio ao professor, esse professor que está na escola e que precisa também desse apoio e dessa orientação. Hoje, nossa proposta é sugerir atividades com base na teoria das inteligências múltiplas, como eu falei para vocês, para crianças e adolescentes, pois dependendo da área de interesse do seu filho ou sua filha, irá contemplá-lo de uma forma ou de outra. Vamos conhecer um pouco de cada uma das inteligências. Hoje, nossa proposta é sugerir atividades com base na teoria das inteligências múltiplas para crianças e adolescentes, pois dependendo da área de interesse de seu filho ou sua filha, irá contemplá-lo de uma forma ou de outra. Vamos conhecer um pouco de cada uma das inteligências múltiplas? Gardner procurou identificar quais as competências humanas seriam denominadas de inteligência. Para isso, estudou a evidência de uma série de campos, incluído o estudo da inteligência nos savantes, autistas e crianças prodígios, e até mesmo em pessoas com lesões cerebrais e em diversas culturas. Como é o resultado dessa investigação, ele concluiu que a inteligência humana não é única e que se apresenta de vários tipos. Dessa forma, Gardner propõe 8 inteligências diferentes: a linguística, a lógico-matemática, a espacial, a corporal-sinestésica, a musical, a naturalista, a interpessoal e a intrapessoal. E recentemente, Gardner, em 1999, ele anunciou em seus estudos para incluir a inteligência espiritual, entendida como a preocupação com certos conteúdos cósmicos e a obtenção de certos estados de consciência e os profundos efeitos que certas pessoas possuidoras dessas capacidades exerceram sobre os outros indivíduos, como fizeram Buda e Madre Teresa de Calcutá. Esses são alguns exemplos. E que são pessoas conhecidas no mundo inteiro. Então, vamos conhecer um pouco de cada uma das inteligências múltiplas? Vamos começar com a inteligência linguística. O que é essa inteligência linguística? É a capacidade de usar palavras, desenvolver textos e discursos, além de uma especial percepção das diferentes funções da linguagem. Então, as crianças e adolescentes com essa inteligência, elas gostam de ler, de escrever, de contar histórias originais, fazer jogos de palavras, organizar os seus pensamentos. Logo, os pais que estão em casa nesse momento podem estar disponibilizando livros para essas crianças, materiais para escrever, papéis, diários. Crianças estão assim, nesse momento de discussão, de debate. Então, isso é muito importante que os pais deem essa atenção para que a criança possa estar se expressando nessa questão da inteligência linguística. Inteligência lógico-matemática. O que é essa inteligência? É a habilidade para explorar relações, categorias e padrões através da manipulação de objetos ou símbolos, e para experimentar de forma controlada ou algo ou um exercício que envolve números e cálculos, né? Então, as crianças com essas habilidades, elas gostam de fazer cálculos mentais, contar, experimentar, questionar, resolver problemas, adoram fazer atividades com quebra-cabeça. Tá aí uma proposta de atividade para os pais, está oferecendo atividades de enigmas. Elas gostam de analisar símbolos, deduzir e interpretar informações de forma lógica. Então, irão precisar explorar
e pensar com materiais científicos, materiais para manipular, visitar museus de ciências é uma grande pedida. E lembrando que nesse período de pandemia está acontecendo visitação de museus virtuais. Fica a dica, tá? Para não deixar de fazer essa atividade de visita aos museus. Inteligência espacial. O que é essa inteligência? É a capacidade para perceber o mundo visual e espacial de forma mais precisa. Então, crianças que demonstram essa inteligência, elas gostam de criar, ser criativas e recriar, transformar ou modificar experiências visuais. E uma grande pedida para essa inteligência é estar oferecendo o jogo dos 7 erros, atividades de pintura, atividades de comparação e observação dos seus desenhos, quebra-cabeça também. Essas crianças elas gostam muito de planejar, desenhar, rabiscar, enfim, tudo que envolva atividade de artes, vídeos, filmes, jogos de imaginação, labirintos, livros ilustrados, visitas a museus de artes também, como já informei para vocês, pode ser feito virtualmente essa visita aos museus. Inteligência corporal sinestésica. O que vem ser essa habilidade? É uma habilidade para a criança ou jovem adolescente usar a coordenação motora grossa ou fina em desportos, artes cênicas ou práticas. E essas crianças elas demonstram o quê? Gostar de dançar, de correr, de pular, de construir, de tocar, de gesticular. E elas precisam estar envolvidas com atividades de teatro, de movimento, coisas para construir, esportes, jogos de movimento, experiências táteis, aprendizagens práticas, espaço para aprendizagem prática e espaços que elas possam estar desenvolvendo essas habilidades. Inteligência musical. Inteligência musical, ela se manifesta através de uma habilidade para apreciar, compor ou reproduzir uma peça teatral, por exemplo. Também possui uma enorme sensibilidade e conhecimento em relação às várias nuances da música. A pessoa que apresenta essas características da inteligência musical, elas gostam de cantar, de compor, distinguir notas musicais, sons e ritmos, vídeos musicais também, e elas precisam ter esse espaço, ter esse momento para cantar, para compor e aprender mesmo, até mesmo tocar instrumentos musicais. E é bom também que elas possam estar apreciando a idas em concertos, shows e eventos. Inteligência interpessoal. Ela pode ser descrita como uma habilidade para entender, responder e trabalhar os humores, temperamentos, motivações e desejos das outras pessoas. Essas pessoas, elas gostam de liderar, elas gostam de organizar, de se relacionar e mediar situações de conflito. Elas gostam muito de fazer amigos, participar de atividades de jogos em grupos, reuniões sociais, eventos comunitários, clubes, e a família pode nesse momento estar estimulando a participação de jogos de mímica, atividades com recorte e colagem, e também estimulando esse contato visual, de estimular o olhar da criança ou do adolescente sobre o outro. Inteligência intrapessoal é a habilidade para ter acesso aos próprios sentimentos, conhecer a si mesmo, seus desafios, seus sonhos, seus anseios, seus ideais. Essas pessoas que apresentam essas características, essas inteligências, elas gostam de estabelecer objetivos, meditar, sonhar, planejar, refletir. Então, elas precisam debater as emoções, opiniões, escutar os outros e interagir. Elas gostam de estar em lugares secretos, passar um tempo sozinho, para que elas possam estar meditando, definindo seus projetos e suas escolhas, até mesmo o seu ritmo pessoal, como é que deve se manifestar. Inteligência naturalista.
Essa é uma inteligência que apresenta uma enorme sensibilidade e capacidade em compreender conhecimentos em relação às diversas coisas da natureza, né? Essas crianças e adolescentes, elas gostam de estar brincando na areia, né? Estar em contato, né, com a natureza, descobrindo a fauna, flora. Elas gostam de brincar com os animais de estimação, cuidar do jardim, investigar a natureza, criar animais, cuidar do planeta. Então, elas precisam de estar em atividade ao ar livre. Mas nesse momento a gente tem que dar uma pausa, porque a gente tem que evitar esses espaços que possam estar gerando aglomerações. Então, a família ela pode desenvolver uma função muito importante nesse momento em apoiar e incentivar a desempenhar atividades práticas dentro de casa mesmo, que envolve a cuidar de animais, de planta, e também incentivar a investigar a natureza com objetos que ela possa ter em casa, como lupas e binóculos, e entre outros materiais. Então, essas são algumas propostas que a gente vem apresentando para vocês e que podem apresentar, as crianças que estão em casa podem apresentar essas características das inteligências múltiplas. E assim vocês, pais e responsáveis, assim como a escola, devem proporcionar e oportunizar atividades que desenvolvam as inteligências múltiplas de seus filhos. Podemos citar alguns livros e filmes que estimulem as crianças e adolescentes. A gente vai pontuar aqui um livro muito conhecido que é a saga do Harry Potter. Ele tem despertado a imaginação e criatividade de muitas crianças. A saga ela é inteiramente inovadora e cheia de surpresas, com lugares lindos, animais fantásticos e personagens que vão fazê-lo rir ou até mesmo chorar. A saga ela é dividida em 7 livros e 8 filmes, e mesmo assim não é cansativo. Muito pelo contrário, cada livro, cada filme tem novas aventuras, personagens e cada detalhe que faz Harry Potter ser realmente esse mágico e que vem encantando crianças e adolescentes no mundo todo. Temos também os filmes com super-heróis, a gente pode citar aqui como os Vingadores, Capitão América, Hulk, Thor e também da Liga da Justiça, Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha e entre outros, né? Fica a dica aí de explorar esse universo dos super-heróis. E um super-herói, ele é um personagem fictício. A gente precisa apresentar para a criança e fazer ela compreender que eles são geralmente dotados de poderes sobre-humanos, que defende o bem, que combate o mal incansavelmente, que ajuda os fracos e os desprotegidos, procura livrar a sociedade dos criminosos, certo? Então, assim, são atividades como essas que eu citei desses filmes, que vocês podem também estar desenvolvendo e agregando um valor educacional para a criança, porque a criança e o adolescente, ele tem um enorme valor esse processo de alegria, de euforia, de entusiasmo ao assistir esses filmes desses super-heróis, de heróis fictícios. Então, o comportamento dessa criança, a capacidade de socialização, esses pontos fortes e fracos que são apresentados pelos super-heróis de histórias em quadrinhos no universo da Marvel e da DC, são extremamente semelhantes ao comportamento de algumas crianças com características de altas habilidades e superdotação. E essa informação, ela pode ser relacionada com os personagens de forma lúdica. Então, assim, você pode criar um universo de mundo de imaginação para essa criança através dos filmes que eu acabei de citar. Então, outras propostas também vale a pena pensar em casa, como a construção de brinquedos e jogos. Brinquedos e jogos como dominó, jogo da memória, dá para fazer em casa, dama, dá para brincar, xadrez, cara metade, enfim, uma infinidade de jogos que vão tentar estimulando essa parte lúdica da criança. E utilizando também, nesse momento, a gente pode utilizar a imagem das histórias e dos personagens
para fazer parte de uma construção de um material mais rico. Os brinquedos são essenciais também nesse momento do desenvolvimento da criança. E quando construído junto com os pais e os irmãos, eles agregam um valor assim de suma importância, porque a família está naquele momento de construção coletiva, está participando desse momento, então eles vão poder ali estar interagindo, socializando. Então, essas são propostas que vocês podem estar desenvolvendo em casa também, fazendo jogos com materiais recicláveis. Também podem estar produzindo histórias em quadrinhos, com personagens que o seu filho se identifica, que ele tem mais apreço. Então, essas atividades, elas podem estar proporcionando esse desenvolvimento dessas habilidades, dessas inteligências que o seu filho pode estar demonstrando em casa e que às vezes você não está conseguindo perceber. Mas se você oportunizar, você vai perceber que ele apresenta e que ele se identifica com a área das altas habilidades, superdotação. E como eu falei, você pode estar pedindo apoios na AGE do seu estado. Então foram essas dicas. Eu agradeço a atenção de todos vocês e até uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau!